Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Um grande abraço bem apertado para aqueles que eu não tenho visto esses dias. E a saudade aperta, gente. Vou falar uma coisa para vocês. Tem dia que dá vontade de sair, tomar um cafezinho com alguém, né? Dar um abraço bem apertado. Ficar aqui em casa todos os dias não é fácil. Eu sei que não é. E hoje eu queria falar com vocês ler um texto em Apocalipse. Eu amo Apocalipse. E queria falar um pouquinho sobre as coisas que a gente vive no dia a dia da gente, né? Nessa pandemia, nesse tempo. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versículo. Vamos ler aqui o primeiro, do primeiro até o 5. Acho que aqui tá bom. Vi novo céu e nova terra. Oh, glória a Deus. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ai, como é gostoso ler esses textos de Apocalipse, gente. Que delícia isso aqui, sabe, aquela que esperança que brota no coração da gente. Ver o futuro, ver o que Deus tem preparado para nós, um novo céu, uma nova terra, Deus habitando junto com a gente, né? Ele fala: e habitarei com eles serão meu povo, eu serei o Deus deles. E, e aí o versículo 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Nós não passaremos mais por lutos. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto é um texto que me traz muita esperança. Saber que tem preparado para nós um dia em que não haverá mais luto, em que não haverá mais tristeza, em que não haverá mais lágrimas de tristeza, de dor, não haverá mais morte. É um lugar, uma nova terra, um novo céu, onde nós vamos habitar com o nosso Senhor para sempre. Amém, gente? Fala amém aí, amém, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus por uma promessa tão grandiosa, tão maravilhosa, e que nós podemos descansar nela, sabendo que ela é verdadeira, porque nosso Deus é verdadeiro e fiel. E aí eu queria falar para vocês hoje. Nossa, Adriana, você começa falando de uma esperança tão grande. E eu vou falar sobre as minhas dores na pandemia, né? Contar um pouquinho para vocês, porque haverá um tempo em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Mas esse tempo ainda não chegou. E enquanto esse tempo não chega, nós passaremos por aflições, nós passaremos por doença, nós passaremos por tristeza, nós viveremos sim dias de angústia, dias de tristeza, dias de dores nessa terra, porque enquanto nós estivermos aqui, nós não estamos ainda no novo céu e na nova terra. Aqui, por conta da presença do pecado, nós viveremos essas coisas. E essas coisas não são fáceis. Não são fáceis, são difíceis. Nessa pandemia, até aqui, né? Até aqui, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós nos momentos de dificuldade, nos momentos de dores, nos momentos de tristeza.
Assim que começou a pandemia, né, veio aquele momento assim de tantas incertezas. Senhor, o que será de nós, né? O que vai acontecer aqui na Terra? Será que todo mundo vai pegar? Será que um monte de gente vai morrer? Será que as pessoas que a gente conhece, como que elas vão passar por isso? Aquela primeira semana, a cidade fantasma, né? Não tinha nada acontecendo. Então veio aqueles questionamentos. E com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo. Então, primeiro veio um problema de saúde com meu sobrinho, que é pra mim, nossa, ele fala que ele tem duas mães, né? Eu e a Dani, que eu sou a segunda mãe, e pra gente é como um filho mesmo. E aquilo ali nos abalou muito, porque ver uma criança, a gente, a gente vê adulta, a gente passa pelas lutas, mas enquanto tá na gente é fácil. Mas ver um neto, ver um sobrinho, ver um filho, ver uma criança passando por um problema, isso angustia a gente, né? E a gente precisava de forças e nesse momento nós só tínhamos a força de Deus, né? E fala só tínhamos a força de Deus, porque é o momento que eu falo assim, a gente estava longe da igreja, das pessoas, mas gente, como Deus tem sustentado. O problema não foi solucionado, mas sabe que em todo tempo, quando eu falo com Deus, eu vejo como Deus tem nos sustentado. Nós passamos uma noite inteira no hospital e nem tinha tanta necessidade, mas Deus ali mostrando para nós, eu tô cuidando de vocês. Sabe, trazendo médicos corretos, colocando os médicos certos nas horas certas para suprir as nossas necessidades. Deus em todo tempo cuidando ali. Aí depois vem o problema com o pai do meu sobrinho, né? Aí depois veio o problema do Covid e todo o tempo a gente pôde ver Deus sustentando a gente. E por fim, depois teve o problema no joelho do Sidney, que ele ficou 10 dias afastado, e depois teve... e aí vai até o dia em que o Richard ligou na hora do almoço e falou, mãe, eu tô indo pra casa, eu tô queimado. Falou com o pai dele, queimei o rosto. Naquele dia parece que assim, foi o dia mais difícil ainda, porque eu não tinha visto ele e na hora você fica meio assim, como queimou o rosto, né? Um menino de 21 anos. E ele chegou aqui e apavorado, 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 com uma dor que não passava, um desespero. E a princípio a gente tinha entendido que só o vapor do thinner tinha subido, mas depois ele falou, não mãe, olha a minha sobrancelha, tava tudo queimado, olha os meus cílios, o meu cabelo queimou, mãe, caiu um monte de cabelo aqui, e aquilo ali, a dor que não passava. O rosto começou a ficar inchado, o nariz preto, tudo preto. E quando a gente olha para a dor do filho da gente, quando a gente olha para a dor de uma criança, o que a gente quer fazer quando a gente é uma mãe, assim, um pai? A gente quer tirar deles e passar pra gente. Não é isso? É pegar para nós, dá vontade de falar assim, não dá essa dor para mim e deixa ele sem. Né? E naquela hora ali, assim, é só acudir mesmo e correr. E a minha vontade era essa, de arrancar com a mão o problema do meu sobrinho, arrancar com a mão a dor do meu filho e falar, pronto, dá aqui pra mim, eu carrego isso daí, vocês são muito novos pra isso. Porque a gente quer pôr tudo debaixo das asas assim e cobrir, né? E naquele dia, depois que tudo passou, depois que tomou o remédio, que acalmou, que a gente viu que aí foi secando, foi desinchando, a gente foi acalmando, né? A única coisa que eu conseguia falar com Deus era obrigada, Senhor. Obrigada por todo esse tempo e tudo que o Senhor sustentou, e tudo que o Senhor cuidou, e tudo que o Senhor fez. Eu olhava e falava assim, isso podia ser tão pior. Ele estava com a cabeça dentro do tambor, ele poderia ter queimado, poderia ter atingido as vistas, os olhos dele. E eu falava, Senhor, obrigada pelo livramento, obrigada pelo livramento, obrigada pelo livramento, obrigada pelo livramento. Aquilo ali, eu só conseguia ver em todo esse tempo de pandemia o livramento de Deus e a força de Deus. E uma coisa que me chamou muito, mas muita atenção mesmo, foi a forma como Deus cuidou da família da minha irmã e está em cuidado todo esse tempo. Porque apesar de passar por tantas dificuldades nesse período, eles se manteram tão fiéis ali servindo ao Senhor, com uma força que não vinha deles, com uma força que a gente percebia que não era humana, mas era uma força que vem de Deus.
Então Deus sustentou, Deus fortaleceu e Deus capacitou. Foi isso que eu vi nesses dias. Foi isso que eu percebi nesse período de pandemia, na minha família e nas coisas que nos aconteceram. Então, haverá um dia em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Sim, haverá. Mas esse dia ainda não chegou. Esse dia ainda não chegou. Nesse tempo nós vamos viver ainda aflições, nós vamos viver temores, nós vamos viver dores, nós vamos passar por lutos, nós vamos perder pessoas que nós amamos, nós vamos sofrer sim, nós vamos passar por momentos difíceis, mas nesses momentos o Senhor estará conosco. Nesse momento, o Senhor vai nos sustentar, vai nos fortalecer e vai nos capacitar para continuar servindo em todo tempo, em todos os dias. Não teve um dia que eu vi eles falarem, nós não vamos fazer porque nós estamos esgotados. Não teve, eles estavam ali todos os dias, trabalhando e servindo ao Senhor, em meio às lutas, em meio às dificuldades. E isso serviu como ensinamento para a minha vida. E no dia em que eu olhei o meu filho, o dia que foi aqui na minha casa, e que eu cheguei para Deus e eu só conseguia falar obrigada, eu acho que eu falei mais de 50 obrigada. Obrigada, Senhor, obrigada, 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 pelo livramento, por tudo, por não ter queimado e não vai ficar nenhuma cicatriz, e porque os olhos não foram atingidos, e porque o Senhor preservou o rosto dele, e porque o Senhor cuidou, e obrigada, 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 obrigada. Uma coisa que Deus falou ao meu coração. Ele falou assim, olha, hoje você sentiu uma fraçãozinha, um milímetro, assim, uma coisinha assim, ó, um cisquinho do que um pai sente ao ver um filho sofrer. E na hora ele me lembrou do que ele passou ao ver Jesus na cruz. O próprio filho sendo esmagado, sendo crucificado por amor a nós. E eu falei, Deus, só o Senhor, para conseguir ver o filho daquele jeito na cruz do Calvário, ser, sabe, esmagado por amor a nós. Porque é uma dor, é uma vontade. E eu pensei como Deus deve ter pensado, nossa, vou tirar a dor do meu filho, tirar tudo que ele tá. Mas ele não fez isso, porque era o meio dele ter você, dele ter a mim. Era o meio de nós voltarmos a ter comunhão com Deus. E ele deixou o filho dele sofrer por amor a nós. Então Deus me ensinou muito nesse tempo com as minhas dores, com os meus sofrimentos, com as minhas orações. Eu continuo clamando por cura, eu continuo buscando, eu continuo crendo que Deus há de fazer um milagre ainda. Vai fazer. Por enquanto ele está fazendo com os remédios, porque ele tem conduzido os médicos certos, ele tem conduzido os remédios e nós estamos caminhando. Mas eu creio nos milagres de Deus. Então, eu quero dizer para você, se você está passando por dor, se você está passando por alguma aflição, por alguma tristeza, por alguma angústia, por qualquer coisa, não chegou o tempo em que haverá um novo céu e nova terra e que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ainda passaremos por dificuldade, mas no momento da dificuldade, Deus está com você. Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te capacita e Ele te faz caminhar em meio à dificuldade ao lado dele. E se você não tiver forças para caminhar, Ele vai te carregar no colo. Creia e receba essa palavra. Coloque ela no seu coração, e viva essa palavra e passe para outras pessoas e transmita para outras pessoas. Fala, Deus, Ele conduz a gente no momento das dores, nos momentos das dificuldades, nos momentos difíceis, mas haverá um dia em que Ele enxugará dos olhos toda a lágrima. Tenha esperança, renove a sua esperança hoje na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é fiel e Ele te ama, Ele me ama e eu tenho vivido desse amor, eu tenho provado desse amor e eu tenho, descansado nesse amor. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e Ele esteja abraçando você nesse momento e te fortalecendo e te capacitando. Amém?